bom com vocês? Aqui é a Lu do Lookistar Livros, novamente. E agora eu quero falar de uma outra história, de um outro livro muito legal que eu li, que já tem filme também, que é esse aqui. Maze Runner, Correr ou Morrer, gente. Isso aqui dá até falta de ar, esse livro. Bárbaro. A palavra para definir essa história é bárbaro. É um livro bárbaro no sentido da violência, no sentido dos primeiros bárbaros que apareceram nesse planeta. Muito louca essa história, gente. Esse livro aqui é muito tenso. É um livro bárbaro no sentido de barbárie mesmo, no sentido de violência. E também é um livro interessante, bem escrito, claro. A história é muito maluca. E quando você acha que ela não tem... Chega no final, você não tem como ficar mais maluca. Ela vai ficar mais maluca ainda. É uma história impressionante. Bom, é uma distopia e como as distopias atuais, também tem muita violência nesse livro, né? E é um desespero, uma luta pela sobrevivência e uma coisa difícil sobreviver aqui também em Maze Runner. Bom, a história começa igualzinho o filme, né? Um rapaz subindo dentro de uma caixa, subindo assim como se fosse um elevador, mas deitado nessa caixa, junto com cordas, mantimentos e outros equipamentos, e ele acorda e vomita e passa mal, não sabe onde está, e de repente as grades se abrem e tem um monte de jovens, meninos, né, moços, 16 há 20 anos, 19 anos ali em volta, olhando para ele, rindo muito da cara dele e ele não entendendo nada. E aí ele vê que ele acorda, já o sol batendo nos olhos, sai aí desse lugar e olha ao redor e vê que está numa clareira, que fala exatamente as medidas, mas é muito grande, que tem aí uma floresta, tem todo um verde, e aí ele vai ver sonhos, animais, e ao redor dessa clareira, mais ao fundo, muros gigantescos, altíssimos, cheios de era. Esses muros com aberturas estreitas. E já quando ele vê isso, ele tem vontade de sair correndo e entrar por essas aberturas e sair dali. Porque ele não está entendendo nada, ele não lembra nem do nome dele. Aí, o mais velho dos meninos que estão lá, né, que é o Albie vai receber então o Thomas, né, e ele não vai lembrar de imediato o nome dele, vai passar um tempo não muito longo para ele lembrar que o nome dele é Thomas, mas é só isso que ele vai lembrar. Bom, ele vai ser apresentado a essa vida na clareira, a esse sistema que esses rapazes foram criando. Ele vai ficar muito confuso, muito revoltado, muito chateado também, não vai entender nada. E o Albie vai mostrando para ele como que tudo funciona lá e qual a função de cada um, porque todo mundo trabalha, ninguém fica pensando, né, por que está ali, por que está preso, por que foi colocado ali, quem que colocou eles lá dentro, que são muitas perguntas assim, perguntas existenciais, né, como se... Até tem uma similaridade, se a gente for pensar, com o nosso mundo de hoje, né? A gente também pensa quem é que nos criou, quem é que... Nós temos aí, claro, algumas evidências, né? Mas nós não temos certeza de tudo, nós não sabemos o que estamos fazendo aqui no nosso planeta e como que tudo realmente, né? Nós temos aí a ciência, tudo, mas certeza absoluta de tudo nós não temos, né? Então é uma situação bastante interessante, né? Assim, e ao mesmo tempo tensa, né? E sufocante. Eu acho esse livro um pouco sufocante antes, né? Muitos momentos tristes, muito momento tenso, mas a narrativa é tranquila, é uma narrativa fácil e ela flui muito bem, né? Esses jovens, por conta de estar aí há 3 anos presos nesse sistema social que eles criaram, você percebe o quê? Percebe alguma coisa bem organizada, que é até bem comparável à nossa sociedade, né? Algumas coisas assim modernas, mas também tem aspectos muito bárbaros de certos rituais, certas coisas assim, muito primitivas, né? Porque como eles vivem isolados ali, eles se entregam tanto à inteligência quanto aos próprios instintos humanos, à natureza humana e principalmente à sobrevivência, né? Em nome da sobrevivência são feitas algumas coisas aqui atrozes, horrorosas,
que não são admissíveis, mas que também não quer dizer que não aconteça no nosso mundo, mas não são admissíveis para tanta violência e tanta crueldade, né? Bom, eles então, por conta de viver aí, eles criam algumas palavras próprias lá gírias, né, do grupo deles, como cara de mértila, trolho, fedelho, plong e chongas. Só que chongas, gente, já foi gíria aí nos anos 80 e a gente usava muito. Eu não entendi chongas, não entendi bulhufas. Não sei se é por quando o tradutor Henrique Monteiro que fez a tradução de acordo com alguma coisa que ele já... alguma referência da nossa cultura, ou se era chongas mesmo, né? Porque eu li em português. Eu sei que chongas existiu. Pelo menos aqui na região que eu vivo, já se usou muito chongas. Não entendi chongas, não entendi bulhufas, não entendi patavina nenhuma, já teve também. Não entendi neca de cachubiribas. Eu acho que é uma linguagem indígena. Então, quer dizer, todas essas gírias aí, o chongas, eu achei familiar. O plong me lembrou um chiclete também, que a gente gostava muito quando era criança, que era o plock, que era super rosa, super doce e era muito bom para fazer bola. Então plong, plock, mas só que o chiclete era muito bom. E plong aqui quer dizer merda, cocô, bosta, para ser mais radical. Bom, então aí o autor do livro criou esses vocábulos para esses meninos, essas gírias, né? Que na verdade são substituições de palavrões, se a gente for levar bem ao pé da letra. E aí acho que ele não quis aí usar palavrões colocar palavrões no enredo dele. Ele fez aí umas adaptações, ok? Bom, então o Thomas chega e as coisas começam a mudar na clareira. As coisas começam a sair de uma rotina que já vinha durando 3 anos. E apesar do Thomas, o Tom ou o Tommy, que ele precisa ser corredor, que ele quer ser corredor, e ser corredor nessa sociedade, nessa distribuição que eles fizeram, nessas categorias, é bem complicado. Você tem que ter experiência, você tem que ser bom em muitas coisas para se tornar corredor. Não é assim, vai chegando lá, eu quero ser corredor e vou ser corredor. É um privilégio ser corredor. E os corredores entram nesses labirintos pela manhã e saem à tarde, porque ali no crepúsculo, no começo da noite, as portas se fecham, né, do labirinto. E aí quem não conseguir sair vai ficar preso lá. Só que não vai ficar preso sozinho. Se o problema fosse só sair do labirinto e memorizar só, né, que já acho muita coisa, memorizar todo um labirinto que tem quilômetros de extensão, de acordo com o livro, né, orgânica, chamada verdugos, gigantes, e de olhos vermelhos, horrorosas, pelo que descreve o livro, aterrorizante, dentro desse labirinto. E são muitas, né? E elas deixam cair baba, na junção entre o metal e a parte orgânica delas vaza alguma coisa nojenta, sabe? É um bicho horroroso, espinhudo, cheio de pelos gigantes. E elas atiram a vítima, né? Além de trucidar, cortar, mutilar, etc e tal. E essas pequenas agulhas que elas lançam faz com que a vítima fique muito doente. Então alguns meninos passaram por isso, né? Elas passam, os meninos falam que os atingidos pelos verdugos, pela essa transformação, eles ficam muito ensandecidos, muito loucos, muito descontrolados. E aí eles lembram de alguma coisa da vida anterior deles. E eles também receberam um soro que ajuda a pessoa a passar por tudo isso e sobreviver. As coisas começam a ficar diferentes, começa a haver atrito entre eles, né? Não por culpa do Tom, mas porque o primeiro corredor que aparece vitimado pelo verdugo, ele tem ali alucinações e sai acusando o Tom. O Tom, ele é acusado por ter prendido todo mundo ali naquela clareira e viver aquela vida absurda. E aí veio mais uma pessoa na caixa, o que não é normal, porque normalmente chega uma a cada mês, Teresa. E ela veio com um bilhete na mão, né? Ela fica em estado de coma por muito tempo, né? E ela consegue conversar com o Tom, ela o chama de Tom, através da telepatia. Então eles têm essa habilidade de conversar mentalmente. Bom,
aí a coisa vai ficar bem complicada. Filme e livro parecidos, apesar do ponto em que o livro não acaba. O livro, na verdade, ele ultrapassa aquele ponto que terminou o filme, que eu não vou falar, porque se você não assistiu o filme, você tem que ver como que terminou, e vai além. Ele vai aí mais umas 50 páginas além, e você vai entender muito mais sobre esse mundo distópico, violento, bárbaro. E aí, quando você chegar no final, você vai ter uma surpresa de cair o queixo. Você vai ficar assim, não creio. Você não vai acreditar no final que tem este livro, gente. É um final... Não posso fazer muito comentário, senão vai virar spoiler, né? É um final que vai te deixar assim com cara de Plong. Com cara de Mértila. É um final que vai deixar você com cara de pé de alface, não de Mértila. Vai ficar com cara de Plong, de pé de alface. Bom, gente, o livro é muito bom. É um livro longo, mas ele é pequenininho. 426. Aqui nós temos a foto do James Dashner, ok? A capa é bonita, gente, olha. Não é a capa do filme, ainda. Esse livro aqui não é meu emprestado, eu não tenho esse livro, gente. Mas vou ler tudo emprestado. E é um livro bacana. As orelhas dele são... a orelha dele é bem maior, ó. É interessante, né? Mas tenho vontade de comprar, viu? Gostei demais desse livro. Lembre, corra, sobreviva. Para entender o que está escrito aqui, você vai ter que ler quase até o final. Ok? Bom, gente, muito bom esse livro. O Tom vai fazer muita diferença aqui, a Teresa também, e muitas coisas vão se desencadear depois da chegada desses dois jovens, né, da Teresa e do Tom. Nós vamos começar a entender melhor as coisas, né? E o Tom sempre observa que tem alguns besouros que ficam vigiando, besouros mecânicos que ficam vigiando tudo que eles fazem. Em cima deles está escrito cruel, né? E você vai entender o que quer dizer o cruel no final, vai entender em partes o que quer dizer cruel no final do livro também. E Maze Runner, gostei demais de Maze Runner, gente, gostei muito de ler esse livro. Mas é aquela coisa, não é um livro cor-de-rosa. Não, não é um livro cor-de-rosa. Fofinho. Esse não é um livro fofinho, viu, gente? É um livro tenso. Bárbaro é a palavra. Ok, gente? Tchau, tchau, pessoal. Era isso. Leia o Maze Runner, que é tudo de bom. Muitos coraçõezinhos para ele também. E não é uma leitura fofa, é uma leitura dark. Não, é uma leitura sombria. Seria a palavra, ok? Tchau, tchau, gente. Obrigado por assistir. Até mais.